Meus queridos, a paz do Senhor. Seja mais uma vez muito bem-vindo à Academia de Pregadores. Nós estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical. Esta é a sua Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estudaremos na aula de hoje a lição de número 7, do dia 12 de agosto de 2018, que tem como título Fogo Estranho. Você vai perceber durante o trimestre, é lógico que todas as lições estão interligadas, mas principalmente a lição de número 7 e a lição de número 8 estão fazendo abordagem do mesmo capítulo, do mesmo assunto, da mesma situação. A diferença é que na lição de número 8, que estudaremos semana que vem, vamos falar sobre o porquê que Nadab e Abiú foram mortos por Deus ao oferecer fogo estranho. E nesta lição de número 7, nós vamos entender o que foi o fogo estranho que eles ofereceram, tá ok? Então fique ligado nisso aí. Na lição de número 7, nós vamos entender o que foi o fogo estranho, e na lição de número 8, qual foi a atitude deles, que foi entendida por Deus como este fogo estranho, e Deus então os matou, os aniquilou. O texto áureo está em Levítico capítulo 10, o versículo 3. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naquele que se chegue a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Verdade prática: o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Mesmo que isso, menos que isso, é inaceitável. O que a verdade prática está dizendo é que Deus nos chamou como obreiros para sermos santos, ter uma vida santa. Menos que isso é inaceitável, porque Deus, conforme o texto áureo, será glorificado naquele que se apresentar diante dele. Então, é um privilégio ser chamado como obreiro de Deus, mas uma grande responsabilidade também. Ponto central da lição: Deus é santo e requer de seus obreiros uma postura igualmente santa. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Objetivos específicos: primeiro, discutir os privilégios de Nadab e Abiú. Segundo, mostrar os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor. Terceiro, compreender o porquê do luto no santo ministério. Leitura bíblica em classe está em Levítico capítulo 10, versículo 1 ao 11, que nos diz da seguinte forma: os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uriel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés.
E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerem diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Meus queridos, este fato descrito em Levítico capítulo 10 é um fato traumático no Antigo Testamento. Nadab e Abiú, filhos de Arão, nós vamos aprender na lição de hoje que eles eram os sucessores, seriam os sucessores do pai no ofício sumo sacerdotal, ofereceram fogo estranho, fizeram aquilo que Deus não lhes tinha determinado para fazer. O próprio versículo de número 1 nos mostra isso. Ofereceram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Eles fizeram aquilo que não foi ordenado por Deus para que eles fizessem. Era para o sumo sacerdote fazer. Eles não eram sumos sacerdotes, eram os sucessores. E a consequência foi trágica. Eles estavam no lugar santo, fazendo aquilo que não deveriam fazer, ou seja, estavam no lugar errado, fazendo aquilo que era errado, e a ação de Deus foi incisiva. Deus os matou ali. Veremos isso durante a nossa lição e depois faremos alguns comentários que eu julgo serem importantes a se fazer ao final da nossa aula. Primeiro ponto, os privilégios de Nadab e Abiú. Primeiro parágrafo, eles eram de descendência levítica. Então eles nasceram na tribo de Levi. Os descendentes de Levi eram vistos como os nobres, entre os nobres de Israel. Isso era um privilégio. Nós precisamos compreender que não é porque Deus nos concedeu alguns privilégios como obreiros que nós podemos acreditar que esses privilégios nos dão isenção para fazer aquilo que Deus não determinou que nós fizéssemos. Infelizmente, essa é uma verdade que tem permeado alguns líderes. Acham que por ocuparem a posição que estão, que é uma posição de privilégio, podem fazer aquilo que passa na sua própria cabeça. Podem fazer aquilo que Deus não determinou que eles façam, porque Deus não vai tratar. Nós precisamos entender que os privilégios que nos são dados por Deus nos dignificam, nos dá uma posição diferenciada, mas isso não nos dá o direito de agir fora da vontade de Deus. Então, eles eram privilegiados porque tinham ascendência levítica. Eles eram também privilegiados, no segundo parágrafo do primeiro ponto, porque tinham uma ascendência araônica. Ou seja, além de pertencer à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinha da família de Arão, escolhida por Deus para exercer o ofício sumo sacerdotal. Então eram os substitutos do pai. Além de serem privilegiados por estarem na tribo de Levi, eram privilegiados pela descendência araônica. Ou seja, eram duplamente privilegiados. Mas eu repito, isso não lhes dava direito de agir conforme o seu próprio querer, a sua própria vontade. Terceiro privilégio deles, eles eram participantes da glória de Deus. O comentarista nos coloca aqui algumas situações que eles participaram. E ele, por fim, vai nos dizer que Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo. Ou seja, eles realmente estavam envolvidos com aquela situação. Isso é um privilégio, mas isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Quanto maior o nosso envolvimento com Deus, maior deve ser a nossa responsabilidade para com a sua obra. Quanto maior o nosso conhecimento de Deus, maior deve ser a nossa responsabilidade para não agirmos em desacordo com a sua vontade. A gente às vezes pode pensar, mas Deus tratou Nadab e Abiú com muita severidade. E foi o tratamento digno dos privilégios que eles tinham. A própria palavra de Deus, Jesus disse isso lá no Novo Testamento, a quem muito se dá, muito será cobrado. Então, o relacionamento que eles tinham, o conhecimento, o envolvimento que eles tinham com Deus, exigia deles que eles não agissem de forma leviana.
Eles precisavam ter uma postura diferente. Isto é preocupante. Às vezes eu vejo pessoas que dizem, mas Deus me colocou numa posição de honra. Pois é, então a sua responsabilidade deve ser compatível com a posição de honra que Deus te colocou. A responsabilidade é maior, porque Deus te colocou em um lugar mais excelente. Quanto mais excelentes os lugares que Deus nos coloca, maior deve ser a responsabilidade que nós teremos para com a sua obra e para com a sua vontade. Segundo ponto da lição. Fogo estranho no altar. Primeiro parágrafo. Ignoraram a Deus. Então, eles adentraram o lugar santo, ignoraram a presença de Deus, que se encontrava ali no tabernáculo, e Deus não permitiria esta situação. Deus estava ali no tabernáculo e eles entraram para fazer aquilo que eles não deveriam fazer. No final da lição, vou fazer um comentário, que o comentarista ele não cita claramente na lição, mas você vai entender o porquê disso. Por que Deus age de forma tão incisiva, tão drástica nesse caso? Eles menosprezaram a presença de Deus. E eles sabiam que Deus estava ali. Eles tinham consciência disso, ou pelo menos deveriam ter, e eles menosprezaram esta presença de Deus. Segundo parágrafo, impaciência profana. Somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer aquele sacrifício, que era oferecer o incenso no altar de ouro, o altar de incenso. Eles não eram sumos sacerdotes, eram sacerdotes. A ação deles era lá fora, no altar de holocausto, mas eles entraram, ignoraram a presença de Deus e fizeram aquilo que só Arão deveria fazer naquele tempo. Nadab e Abiú, eles se precipitaram, não souberam esperar a hora de se colocarem no altar. A precipitação pode ser uma tragédia para a vida do obreiro. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós percebemos que Davi não se impacientava. Ele esperava o tempo certo. Davi foi ungido por Deus. E segundo a cronologia bíblica, Davi aguardou 20 anos para se assentar no trono, sendo perseguido por Saul, sabendo que ele era o próximo rei, sabendo que Saul estava rejeitado por Deus, mas ele aguardou o tempo de Deus. Quantos obreiros, quantos líderes, quantas pessoas até fazem aquilo que Deus iria lhes determinar, mas não hoje. Seria para amanhã, ou depois, ou daqui a algum tempo. Então nós precisamos ter cuidado, porque nós não podemos pensar, mas Deus não me chamou para isso. Ok, Deus já te chamou para isso, mas ele disse que agora, Nadab e Abiú seriam representantes do pai, seriam sucessores do pai, Arão. Então eles desrespeitam o próprio pai, porque não era o tempo deles sucederem o pai ainda. Eles desrespeitam as ordens de Deus, porque não era a ordem de Deus que eles fizessem aquilo. Eles desrespeitam a presença de Deus que estava ali, ou seja, eles adentraram no lugar santo, onde a presença de Deus estava, e fizeram tudo aquilo que não deveriam fazer. Então eles tiveram uma impaciência profana. Eles profanaram o lugar onde Deus estava, na presença de Deus, e Deus não tolerou esta situação. Terceiro parágrafo, apresentaram fogo estranho ao Senhor. Ou seja, não bastava ter o incenso prescrito, era imperioso que fosse feito conforme a vontade de Deus. O que é esse fogo estranho? Eles fizeram fora da prescrição divina. O fogo estranho é quando nós fazemos aquilo que Deus não prescreveu. Não é daquele jeito que Deus quer. Mas, Senhor, eu estou fazendo para ti. Às vezes nós falamos, estou fazendo para o Senhor, mas estamos fazendo de forma errada. Conscientemente. Isso é o que é importante frisar nesse caso. Eles fizeram conscientemente aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Houve dolo, houve vontade. E aí Deus entendeu isso como fogo estranho. Não basta apresentar fogo diante de Deus. Tem muita gente que quer acender fogo, tem que apresentar fogo.
mas tem que ser conforme a vontade de Deus. Se não é o que Deus quer, é melhor não acender o fogo. Deixa para o momento certo. E é isso que nós precisamos entender. Mais do que a atitude de acender o fogo, Deus quer a nossa obediência para acender o fogo na hora certa, da maneira certa, o fogo certo, no tempo certo. É isso que Deus precisa. Mais do que acender o fogo, o que Deus quer é a nossa obediência. Tem muita gente acendendo fogo estranho por aí. Pastor, por que Deus não mata hoje? Porque Deus é benevolente. Deus estava dando um exemplo para os sacerdotes naquele tempo. Deus estava disciplinando, tratando com severidade para que eles aprendessem. E talvez Deus não mata também, fisicamente falando, não é? Mas tem gente que já está morto espiritualmente falando. Então está oferecendo fogo estranho, já está morto espiritualmente falando e não compreendeu ainda a vontade de Deus. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Terceiro e último ponto da nossa lição. Luto no santo ministério. Primeiro parágrafo. A morte de Nadab e Abiú. A obrigação deles era glorificar o nome do Senhor, mas preferiram buscar a própria honra. Ou seja, nós vamos oferecer o fogo, porque agora nós estamos podendo, nós já somos os substitutos mesmo do sumo sacerdote, então nós vamos fazer isso. Não é isso. Deus tem um tempo e modelo para todas as coisas. Deus tem um tempo e um modelo. Nós precisamos entender isso. É no tempo de Deus e do jeito que Deus quer. Tem pessoas que acham que é no tempo dele. Acelera o tempo, precipita o tempo, atalham para fazer num tempo que não é o tempo dele. Deus tem um tempo certo. Deus é Senhor do tempo, controla o tempo. Deus é soberano, ele tem controle de todas as coisas. E nós precisamos entender isso. O tempo de Deus para a nossa vida. Não queira fazer neste tempo aquilo que não é o tempo para você fazer, porque está fora do tempo de Deus. Porque se fizermos neste tempo aquilo que não é o tempo para fazer, porque está fora do tempo de Deus, nós não teremos tempo para fazer dentro do tempo de Deus, porque Deus encerra o nosso tempo antes que o tempo passe. Nós precisamos entender isto. É melhor fazer dentro do tempo de Deus, esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é um tempo de qualidade, um tempo certo, onde as coisas ocorrem de forma correta e produzem frutos verdadeiros. Segundo parágrafo, a remoção dos cadáveres. Os cadáveres tinham que ser removidos. Eles fizeram fora do tempo aquilo que não deveriam fazer, né? Desobedeceram a Deus e agora estão mortos. O problema é que eles estão mortos no lugar santo. E no lugar santo não é lugar de gente morta. Porque a presença de Deus está lá e Deus é um Deus vivo. Então os cadáveres não podem ficar ali. Arão, sumo sacerdote, embora seja pai, não pode tocar. O que Deus nos ensina é que não se pode tolerar cadáveres onde deve estar gente viva. Não se pode tolerar cadáveres onde está gente viva. Aí Moisés, sabendo que Arão não pode tocar nos cadáveres, até porque Deus está preservando Arão. Deus está preservando Arão da angústia de ter que tirar os cadáveres dos filhos. E Deus diz com Arão, você não vai prantear, você não vai chorar este luto. Deus fala para os irmãos de Nadab e Abiú, que eram também filhos de Arão, dizendo, olha, vocês não vão descobrir a vossa cabeça. Sobre vocês está o óleo da unção.
E nós, como servos de Deus, precisamos entender que quando o óleo da unção está sobre a nossa vida, nós precisamos ter resistência para tolerar algumas coisas, para suportar algumas coisas que Deus nos faz passar. Ah, mas eram irmãos, eram parentes, não podiam prantear? Não, porque eles fizeram o que era errado. Tem gente que para prantear aquilo que um filho fez e que feriu a vontade de Deus, e ele acaba por interromper a sua ação ministerial, porque está pranteando alguém muito querido que foi rejeitado por Deus. Se foi rejeitado por Deus, nós precisamos seguir a vida, precisamos continuar adiante. Não pare a sua ação ministerial por causa de alguém muito querido que foi rejeitado por Deus, porque Deus sabe o que ele está fazendo. Por mais dura que seja essa realidade, nós precisamos continuar. Precisamos ir adiante. E não se pode tolerar cadáveres onde deve estar gente viva. Eles não podiam ficar ali, eram filhos do sumo sacerdote. Eram filhos do principal líder da vida religiosa de Israel. Mas eles não podiam mais ficar no lugar santo. Isso é um grande aprendizado para a nossa vida. Às vezes toleramos, não, é o meu filho, é o meu amigo, já está morto, mas eu gosto dele, eu gosto dela. Infelizmente, nós vivemos no nosso contexto religioso uma verdade da atitude de alguns líderes que mata quem quer e dá vida a quem quer. Matam aqueles que não merecem morrer e deixam cadáveres no lugar onde deveria estar gente viva, porque tem uma afinidade, porque tem um parentesco, porque tem um afeto, tem um envolvimento. Se já morreu, tem que ser tirado dali. Arão não pode tirar, mas tem alguém que pode tirar. Aí Moisés chama os primos e diz, tire eles daí. E a Bíblia diz que eles tiram sem tocar neles, porque eles não podiam tocar em mortos. Então eles tiram pela túnica. Tiram pela túnica. Veja que eles tinham a túnica que os identificavam. Mas a túnica em sacerdote vivo serve para identificá-lo. Serve para distingui-lo no meio do povo. Mas a túnica em sacerdote morto só serve para arrastá-lo para fora do templo e colocá-lo no sepulcro. Somente para isso. Precisamos entender isso porque é o ensinamento que nós temos a partir deste texto. Terceiro parágrafo deste terceiro ponto. O luto é proibido. Eles não poderiam prantear. Certos tipos de luto servem apenas para enfraquecer o povo de Deus e levá-los à dispersão. Às vezes temos de suportar o insuportável a fim de preservar a igreja de Cristo. Ela está acima da nossa dor. Eu disse isso agora há pouco. Deus, às vezes, nos faz suportar algumas coisas, enfrentar algumas coisas por causa da sua obra. E como obreiros, como pessoas sobre as quais está o óleo do Senhor, e Moisés diz isso para os irmãos de Nadab e Abiú. O óleo de Deus está sobre vocês. Não saiam da tenda, da porta da tenda, para que vocês não morram. Não descubra a vossa cabeça. Deus está dizendo, aconteceu, eu sei que isso vai causar dor em vocês, mas vocês não podem se entregarem a esta dor, para que não aconteça com vocês o mesmo que aconteceu com eles. A igreja do Senhor, o povo de Deus, está acima de todas estas dores. Lamentavelmente, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, sabiam o que estavam fazendo. Vamos a algumas considerações que eu julgo ser importantes serem feitas diante desse cenário descrito, né, pela lição de hoje. Primeiro, o fogo estranho é tudo o que fazemos fora daquilo que Deus prescreveu. Precisamos ter cuidado, porque, eu repito o que eu já disse, mais do que oferecer fogo diante de Deus, Deus requer a nossa obediência. Todo fogo que é oferecido diante de Deus em desobediência é fogo estranho. Todo fogo que nós acendemos diante de Deus fora daquilo que Ele prescreveu é fogo estranho. E precisamos ter cuidado, porque a paciência de Deus um dia vai se esgotar. Segundo, fazer para Deus fora de sua prescrição é arrogância humana, como se Deus tivesse que aceitar o que fazemos como sendo um favor que nós fazemos a Ele. Ou seja, não, tá bom, eu estou trabalhando para Deus, é o que eu posso fazer, é o que tem para hoje.
Deus não é obrigado a aceitar o que tem para hoje. O que Deus quer é que nós façamos conforme a sua ordem, conforme a sua prescrição, dentro daquilo que ele prescreveu. Se não é para fazer conforme a prescrição de Deus, é melhor que não faça. Porque se fizermos fora da prescrição de Deus, poderemos sofrer duras consequências. Terceira consideração. O sacrifício rejeitado demonstra dolo na atitude de quem ofereceu. Eles não fizeram por engano. Nadab e Abiú não fez isso acreditando, estamos fazendo o correto. Não, eles tinham convicção, eles tinham dolo, consciência. Sabiam que estavam fazendo errado. É por isso que Deus rejeita o sacrifício. O sacrifício rejeitado demonstra dolo. É como o sacrifício de Caim. Por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim? Porque o coração dele não estava voltado para aquilo que ele estava fazendo. O próprio Deus disse para ele, se fizeres o bem, não acharás lugar para ti. Ou seja, o seu coração não está envolvido por aquilo que você está fazendo. Quarta e última consideração. O arrependimento é a chave para não sermos rejeitados, nem desaprovados por Deus. Na próxima lição, na lição número 8, a lição de semana que vem, nós vamos entender o que foi isso dentro do texto bíblico, hermeneuticamente falando, qual foi na prática a atitude deles, por que eles ofereceram este fogo estranho. Nós vamos entender isso na lição de semana que vem. Mas uma coisa você já precisa ter na sua mente. Se eles tivessem se arrependido e antes de oferecer o sacrifício a Deus, tivessem demonstrado este arrependimento, eles não sofreriam o mal que sofreram. Então o arrependimento é a chave para não sermos rejeitados, nem desaprovados por Deus. Nós falhamos, irmãos, falhamos. Somos seres humanos. O que nós não podemos é falhar e continuar insistindo na falha, falhar e oferecer sacrifício a Deus, faltosos diante de Deus. Precisamos corrigir, nos arrepender, e esta é a chave para não sermos rejeitados por Deus e nem desaprovados por Ele. Meus queridos, chegamos ao final da nossa lição. Que Deus te abençoe, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, que nós possamos aprender com esta atitude de Nadab e Abiú, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de enfrentar a ira de Deus. Deus é longânimo, é pacífico, é amoroso, mas Deus também é justo. Sobretudo, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as intenções do nosso coração. Deus sabe quando nós falhamos, mas o nosso coração não está voltado para esta falha. O nosso coração não tem uma postura de arrogância, de desobediência. Deus entende, a palavra certa é, Deus entende quando o nosso coração não está deliberado para falhar. Porque quem tem o coração deliberado para falhar sabe que vai cometer uma falha, sabe que será desaprovado por Deus, mas ele falha a si mesmo, ele comete o erro a si mesmo, como que dizendo, Deus não tem nada com isso, eu vou fazer, e se Deus quiser, é isso que tem para hoje. Então Deus sabe quando temos o coração deliberado para o erro, deliberado para a falha, mas Deus é capaz de nos ajudar e, sobretudo, ter misericórdia de nós, para que nós não sejamos como Nadab e Abiú, que nós estejamos no lugar santo como gente viva, estejamos no lugar santo oferecendo a Deus aquilo que Deus realmente prescreveu e que Ele quer que nós ofereçamos. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ajude. Eu confesso para os irmãos que, ao ministrar esta aula, isso cai como um temor sobre o meu coração, um temor. Então eu quero pedir a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa vida, para que nós não experimentemos a mesma experiência de Nadab e Abiú, que nós aprendemos com o erro deles, porque isso ficou escrito para o nosso aprendizado. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a nossa vida. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial.
Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.